Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos na Tua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, para ouvir da Tua palavra, o que o Teu mensageiro tem para nos dizer, ó Pai. E que possamos ser humildes para aceitar, ó Pai, o que será falado através do Teu servo, dado pelo Teu Espírito Santo, Pai meu. Em nome de Jesus, que eu te peço e te suplico essas bênçãos. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quando eu chego nesse altar, eu sinto uma glória sobrenatural. Eu já sou meio afoito, mas quando eu olho para esses homens aqui atrás de mim, a pastora aí me dá uma chama pentecostal. Pode sentar. Aí eu já começo a pedir dos irmãos atenção total, porque o nosso tempo é curto e a gente aproveita todos os minutos para que a gente possa tirar o proveito que Deus tem para nós da sua palavra e possamos sair nesta noite daqui edificados. Eu estive pregando domingo passado numa das nossas congregações lá da Cidade de Deus, a congregação de número 1, né, que é o do setor. Era uma festa de aniversário da igreja. Eu estava lá e fui representá-lo, os pastores que estavam aqui, falei no seu nome, no nome do pastor Everlan, levando saudação aos nossos irmãos ali. E também eles me deram um tema para pregar. E eu preparei o tema com muito prazer, com muita calma, com muita cautela. E quando eu fui pregar, o tema sumiu. Aí eu fiquei pensando, por que sumiu, né? Tá tudo certinho. Mas eu não fugi do que Deus tinha proposto, porque eu tinha estudado bem, me preparado. Era só para esquecer o papel, era só para isso. Porque quando Deus quer falar, Ele até confunde um pouco a nossa mente, para que o homem desapareça e o seu espírito comece a trabalhar no meio do povo. E depois eu entendi uma palavra, eu liguei para o nosso irmão, depois de 4 dias, eu digo, irmão, como é que foi? Qual é a reação que houve, a repercussão? Ele disse, o povo foi muito edificado. Porque Deus falou, desde o porteiro, até o púlpito, até a liderança. Mas eu entendo isso, meus irmãos, que quando nós subimos numa tribuna como esta aqui, nós não viemos aqui para falar aquilo que nós queremos, e também não viemos falar aquilo que você quer ouvir. Nós viemos aqui para dizer, Espírito Santo, venha sobre este lugar, e manifeste a sua glória, e Ele vai falar. E eu tenho certeza absoluta, que nesta noite não será diferente aqui deste lugar. Eu quero, neste momento, agradecer ao presbítero Isaías, que me deu a oportunidade de ministrar nesta noite, neste culto. E eu fico muito feliz em poder participar com os irmãos. E ver também os homens da casa de Deus trabalhando, participando, louvor, esse louvor aqui, lindo esse louvor, abençoado, esses homens cantam afinado, como eles têm talento no reino de Deus, que coisa maravilhosa, como disse o pastor Everlan, até o pastor Jacó sobressaiu, coisa boa. Mas sem perca de tempo, foi me dado um texto, uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E vamos neste momento, aquilo que Deus tem para nós aqui nesta noite. Abra aí a sua Bíblia, novamente, mas fique sentado mesmo. E vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 25. Eu vou ler apenas o último versículo, porque daqui eu prossigo com os irmãos que já conhecem bem o texto, vão entender perfeitamente. Olha o texto que diz assim:
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amados irmãos, aqui Jesus estava falando uma parábola. No capítulo 24, 25, Jesus dá um sermão. Ele dá um sermão, e a palavra de Deus diz que ele estava no Monte das Oliveiras quando ele deu esse sermão aqui. E neste sermão ele fala sobre o princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Mas dentro deste sermão ele usa algumas parábolas para ilustrar o seu sermão. E o que é parábola? A Bíblia diz que o salmista, no Salmo 78, ele fala, e o verso 2, que o Senhor ia abrir a sua boca em parábolas. E que ele ia falar de coisas da antiguidade. E ele ia falar de coisas não reveladas. E o que é parábola? Parábola são uma narrativa breve. É uma narrativa breve, voltada de conteúdos alegóricos, de comparações, para trazer uma mensagem. Esta era a palavra de Jesus em alguns momentos das suas ministrações. Agora, por que ele falava em parábolas? O profeta profetizou dizendo que ele ia abrir a boca em parábolas, para que o povo, ouvindo, eles não compreendessem. Mas eles iam se converter e iam ser sarados. Louvado seja Deus. Então, eu agora começo a usar esta parábola que Jesus falou, mas antes disto, eu quero voltar um pouquinho mais atrás do texto de Mateus capítulo 24, e eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia agora, porque aqui existe uma coisa que me chamou a atenção. No capítulo 24 e o verso 3, o texto diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olhe para cá. 3 coisas eles perguntaram para Jesus. Porque sempre existiu no homem esta curiosidade. Eu sei que também existe em mim, existe em você, existe em todos nós. Como será o fim de todas as coisas? O que vai acontecer no final de tudo? Esta curiosidade já estava no coração dos discípulos. Mas por que eles falaram isso para Jesus? Porque antes, no versículo 1, eles saíram do templo, e quando eles iam caminhando, os discípulos chamaram e mostraram para ele o templo, que tinha sido renovado. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: olha, não vê de tudo isso aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pronto, falou isso e foram embora para o Monte das Oliveiras. Eles ficaram preocupados com esta informação de Jesus acerca do templo. Quando vai ser isto? Quando vai
ser destruído. Essa é a primeira preocupação deles. Em saber quando é que isto ia acontecer. Então Jesus foi para o monte e eles lá perguntaram em particular, dizendo: quando serão essas coisas? Que coisas? Quando o templo vai ser destruído. Quando é que vai ser colocado um montão de pedras aqui? Essa era a primeira pergunta deles. Depois eles disseram: que sinal haverá da tua vinda? Outra preocupação. E depois eles disseram: e do fim do mundo? Então, dentro dessas três perguntas, é que eu gostaria de me posicionar neste momento perante os irmãos. A primeira se cumpriu logo. A primeira pergunta que eles fizeram, quando seriam essas coisas, que era com respeito ao templo, quando seria destruído, quando viraria montões de pedra. Segundo a história, e nós acompanhamos isso lendo, a gente sabe que o templo foi logo destruído 70 anos depois que Jesus foi embora. 70 anos o templo foi destruído. Destruíram tudo. O imperador Constantino chegou lá. Aliás, o general Tito chegou lá e destruiu tudo. E ali virou aquele montão de pedra, para se cumprir aquela primeira pergunta que eles queriam saber. Mas eles queriam saber outra: que sinal haverá da tua vinda? E é aqui que encaixa o tema deste culto, desta mensagem, daquilo que os irmãos escolheram. O fim vem, ele vai vir. Se prepare, está chegando a hora. Pois bem, meus irmãos, esta hora está chegando mesmo. O fim de todas as coisas está chegando. Mas eu vou perguntar para vocês: como é que nós sabemos? Como é que nós sabemos a que tempo nós estamos? Que tempo da história nós estamos vivendo hoje, para nós termos certeza se nós estamos no tempo do fim ou não? Como é que nós vamos saber isto? A própria palavra de Deus nos confere e nos mostra que verdadeiramente nós estamos no tempo do fim. E quando começou o tempo do fim? Quando começou? Segundo a Bíblia, Hebreus capítulo 1 e verso 1 mostra o início do tempo do fim. O que é que diz lá? Havendo Deus antigamente falado pelos pais, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Aí eu começo a entender que o começo do fim se dá início na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É tão verdade isso que Deus falou para Daniel. Em Daniel capítulo 12, no verso 4 e 9, você vai ver que Deus diz assim: Daniel, fecha este livro e sela essas palavras. Isso vai acontecer no tempo do fim. Então o profeta Daniel já mostrava que esta revelação, esta profecia ia se dar no tempo do fim, que era exatamente a vinda do Messias. Então ele começa, ele inaugura o tempo do fim. Amados irmãos, aí começa a desenrolar a história. Todos nós sabemos, principalmente os irmãos que leem a Bíblia, leitores da Bíblia, sabem que quando nós falamos de alegorias, nós estamos falando de
comparamos algo, às vezes você não entende bem porque o Senhor falou isto. É exatamente uma alegoria, ele quer dizer uma verdade em cima daquilo que ele está transmitindo para alguém. E nós sabemos que Israel, segundo a palavra de Deus, ela é a menina dos olhos do Senhor. Mas Israel também é considerado como uma oliveira. Israel é também visto como uma oliveira, como uma videira. Tudo isso representa na simbologia a pessoa de Israel. Então, meus amados irmãos, aonde é que nós queremos chegar agora? Aquela primeira pergunta que eles fizeram, quando se daria essas coisas? Que tempo seria? Foi 70 anos depois. Aquele belo templo que eles viram, que eles mostraram, caiu, se tornou um montão de pedras. E naquele dia ali, naquela guerra, naquela destruição, todo o povo de Israel se espalhou para todas as nações da terra. Foram embora. Destruiu-se ali. No ano 70. Ali, a figueira murchou. Ali a figueira desapareceu. Ali a nação se acabou. Para se cumprir a palavra de Jesus que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-te como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Dias virão em que os teus inimigos te encherão de trincheiras. E tu não vai entender isso, porque você não entendeu o dia da sua visitação. Aconteceu. A figueira ali murchou, morreu, desapareceu. Mas olha uma coisa interessante, é que o tempo passou. Passou-se 20 séculos. Amados irmãos, e você sabe que esta nação desapareceu da terra por conta da sua rebeldia. Mas Deus tinha uma promessa para eles. A figueira ia voltar a florescer. Ela ia voltar a brotar no tempo certo. E eu estava então observando, analisando aqui este texto, quando o escritor, Lucas, ele fala isso de uma forma bem específica, aqui no capítulo 21 de Lucas. Olha uma coisa interessante. Aqui no capítulo 21 e verso 25, ele disse assim: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aí ele disse aqui 28, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aí ele conta uma parábola. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer
essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Deixa eu falar uma coisa. Por que eu estou usando esse argumento aqui? Por que eu estou falando de figueira? Porque nós não temos um maior exemplo do que este para mostrar a volta do Senhor Jesus Cristo. Este aqui é um dos momentos mais importantes para a igreja, se nós observarmos. Escute bem. A figueira, no ano 70, ela desapareceu, murchou, mas tinha uma palavra para ela. Mas no ano de 1948, esta figueira volta a brotar. E todos sabem que em uma reunião na ONU, no dia que estavam-se os diplomatas, os homens ali para decidir se Israel voltava a ser nação ou não, um voto foi o suficiente para dizer: Israel volta a ser nação. E naquele dia lá, a nação de Israel voltou a brotar. Ela é considerada como a figueira. Escute bem uma coisa interessante, meus irmãos. Jesus falou esta parábola da figueira para dizer que ela voltaria a brotar. E ele fala das árvores. Olhai, quando as árvores começam as suas folhas ficarem verdes, os seus ramos tenros, sabei que perto está o verão. Ele disse assim: quando você vir de todas essas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Pois bem, 1948, Israel voltou a brotar, a figueira voltou a brotar. Estamos em 2022, 74 anos se passaram, e Jesus faz alusão de uma geração que não passaria. Quando eu olho essa informação de Jesus, eu começo a entender que nós estamos muito perto da volta do Senhor Jesus Cristo. E é esta a resposta que os discípulos queriam. Ele disse assim: qual o sinal da tua vinda? Olha só. Ele deu algumas informações. Ele falou de guerra, de rumores de guerra, de fome, de peste, de terremotos. Ele falou de nações contra nações, reino contra reino. Tudo isso nós estamos vivendo aos nossos olhos. Mas uma coisa que nós devemos levar em consideração é o relógio de Deus, que é Israel. Israel é o relógio de Deus. Deus escolheu Israel para fazer a sua nação soberana. Ela marca o tempo, ela marca a história. E Jesus usou ela como exemplo para dizer que quando a figueira começasse a brotar, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E quanto é uma geração? Qual é o tempo de uma geração? Uma geração, segundo a Bíblia, é de 70 anos. 70 anos se passaram, né? Sabe o que quer dizer para vocês? Nós estamos vivendo agora alguns rumores mais fortes de guerra, né? Aonde está abalando a economia mundial, tremores de terra, terremotos, maremotos, fome, peste. Tudo isso
está acontecendo nos nossos dias. Estamos ainda atravessando, né? Todos sabem, uma pandemia. Estamos atravessando. A gente olha, parece assim, as pessoas que da realidade não têm nenhum conhecimento, acho que parece, não, acontece por acontecer. Nós que estamos aqui pela palavra de Deus, sabemos que são acontecimentos dos últimos dias. Mas o que eu quero dizer com tudo isto, meus irmãos? É que eu vejo a volta de Jesus muito perto. E é por isso que os irmãos escolheram o tema, se prepare, Ele vem, Ele está perto, Ele está próximo. Quando você olha para a última pergunta dos apóstolos, eles disseram assim: e o fim do mundo? Aí o fim do mundo é outra realidade. Porque depois, antes do fim do mundo, ainda tem grande tribulação, né? Antes do fim do mundo ainda tem o milênio. A Bíblia diz que depois do milênio Satanás será solto, ainda vai enganar muita gente. E depois que virá o fim. E Jesus confirmou exatamente isto. Olha o que ele fala aqui, Mateus capítulo 24. Jesus fala exatamente isso no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Essa é a última resposta da pergunta que eles fizeram. E o fim de tudo, quando vai ser? Jesus disse: o fim de tudo vai ser quando o evangelho for pregado a todas as gentes, em testemunho. Então virá o fim. Então a gente vê claramente aqui que a nossa preocupação do momento agora é se preocupar com a volta de Jesus, é se preocupar com o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que nós aqui, se estivermos firmes e preparados, nós subiremos, como diz a Bíblia, no abrir e fechar de olhos. Eu acredito, meu irmão, como está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 15 e verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu espero esta hora, a igreja está esperando esta hora. Agora, escute uma coisa aqui. Jesus falou da parábola. No seu sermão, ele usou a parábola das 10 virgens. O que ele quis dizer com esta parábola? Ele comparou 10 mulheres. Era uma comparação, era uma alegoria isto. 10 pessoas. 5 prudentes e 5 loucas. O que é interessante é que a diferença é muito mínima. A diferença. Sabe por quê? Porque elas eram muito parecidas. Parecidas. Elas sentavam no mesmo banco da igreja. Elas cantavam igual com as outras. Tudo muito parecidas. Elas tinham todas as mesmas lamparinas. Todas elas estavam aguardando o mesmo noivo. Estávamos ali. Aonde está a diferença dessas mulheres? É que foi à meia-noite, ouviu-se um clamor, uma voz, alguém gritou dizendo:
Eis o noivo vem, se preparem, é o tema de hoje. Ele está vindo. O que diz a palavra? Aquelas 10 mulheres se levantaram, pegaram as suas lamparinas e saíram. Mas aí a diferença está no azeite. Quando elas pegaram as lamparinas, as 5 prudentes estavam preparadas, azeite suficiente para ir ao encontro do noivo. 5 delas não estavam, não tinha azeite. Elas chegaram com os prudentes e disseram: dá-nos um pouco, porque a nossa lamparina vai se apagar. E elas disseram: que não seja caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E elas então, ouvindo aquela orientação, saíram e foram em busca do azeite. Mas quando elas foram, o noivo chegou e abriu-se a porta, e as prudentes entraram com as suas lamparinas e com azeite, e foram ao encontro do noivo. Mais tarde chegou as 5 loucas. A porta já havia se fechado e elas bateram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse assim: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Quando eu li este texto aqui, que eu li várias vezes, me deu uma sensação muito forte no meu coração. A gente luta tanto como cristão, luta tanto. Já imaginou chegar da hora da entrada e o Senhor dizer: não te conheço? Mas vai acontecer. Por incrível que pareça, vai acontecer. Vai acontecer. Tem uns que disseram assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu expulsei os demônios. Ele vai dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Mas por que isto, irmãos? Sabe, pastor, pastora, obreiros, é porque nós estamos diante de uma multidão que nós não conhecemos. Só você se conhece. A gente acredita que você está bem, a gente acredita, a gente torce, a gente ora, a gente pede a Deus: abençoa a tua igreja, Senhor. Mas só você sabe de você mesmo. Só você se conhece. Só você pode medir você mesmo espiritualmente. E nós não estamos aqui para apontar ninguém, para criticar ninguém, não. Nós estamos aqui para dizer que vai haver uma separação naquele dia, e que se você não estiver preparado, infelizmente, vai dizer assim: o Senhor, eu não sei quem você é, mas eu sentava lá, eu cantava, eu tocava, eu fazia isso ou aquilo. Não sei. Meus irmãos, a diferença, aliás, o momento é agora, enquanto nós estamos na caminhada, na preparação. Está faltando alguma coisa? Está faltando azeite? Vamos abastecer-nos. O noivo vem. Ele vai vir numa hora que ninguém espera. Ele vai chegar numa hora que nós estamos tão distraídos, nem pensando, enquanto que o mundo está evoluindo, a tecnologia, tudo crescendo, a gente está tão envolvido com nossos afazeres, com o nosso negócio, e o reino de Deus, que está aqui à nossa frente, passa desapercebido aos nossos olhos. Mas eu quero dizer desta noite para esta igreja aqui: nós ainda temos a oportunidade de fazermos uma revista.
e dizer: Senhor, aonde é que está faltando algo? Eu preciso estar preparado para este momento. Eu preciso me preparar para a tua volta. Amados irmãos, os sinais estão acontecendo. A figueira já brotou. Já estamos há 74 anos dela. Uma geração já se passou. E aí eu acompanho as informações, os jornais, os telejornais. Eu acompanho as informações e vejo as previsões das pessoas que estão falando aqui e ali. Eu olho para a Bíblia, vou comparando uma coisa com outra. E a gente começa a entender, e vocês sabem disso também, que tantas pessoas estão falando sobre 2023, os acontecimentos, as coisas que vão acontecer. Sabe, meus irmãos, tantas coisas podem acontecer. Nós tínhamos um sonho, eu estava sonhando muito alto com as mudanças da política da nossa nação, fiz a minha parte como cidadão, mas até agora nada deu certo. Depois disto, eu cheguei em casa, reuni a família, pastor, e disse assim: a partir de agora, nós seremos mais crentes em Jesus. A partir de agora, nós precisamos tomar uma atitude para o que deve e vamos descansar em Deus. Por quê? Porque tem palavras de Cristo ao seu favor, ao meu favor. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Se você é a igreja de Cristo, se as nossas lamparinas estão acesas, se tem óleo em nossas vidas, o mundo pode desabar. Nós estamos firmados em Cristo. O nosso lugar não é aqui. O nosso destino não é aqui. Miqueias capítulo 2, verso 10: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Meus irmãos, é nesta palavra que eu quero dizer para todos nós: Jesus está voltando. Os sinais estão aos nossos olhos. Cada um cuida de si. Tome atitude. Vamos ver o que está faltando em nossa vida, que naquele dia não possamos ficar desapontados e perdermos todo o tempo que passamos cantando, carregando a Bíblia, usando um crachá, um cartão de membro, e no final dizer: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Pois é, um culto como este, a palavra de Deus exposta na nossa frente, Ele está dizendo para vocês: ainda dá tempo de se preparar, ainda dá tempo de corrigir, ainda dá tempo de ver o que está faltando. O tempo ainda não acabou para você, o tempo ainda não acabou para nós, ainda dá tempo de fazer uma correção e dizer: Senhor, eu preciso de azeite, eu preciso do Teu Espírito Santo, e Ele vai vir, e você vai ser cheio. Aí, meu irmão e minha irmã, pode vir o que vier, você está pronta para a caminhada, pronta para seguir a viagem até o dia final. A última palavra, e eu encerro aqui, dizendo que Jesus disse: olha, para os discípulos: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Eu estava vendo aqui e percebi que o evangelho vai ser pregado até a última hora mesmo. O evangelho de Cristo vai ser pregado em todo o tempo, para se cumprir esta palavra que Jesus falou. Existe 3 maneiras para se pregar o evangelho. 3. Existe o evangelho da graça, existe o evangelho eterno, e existe o evangelho do reino.
Quem está inserido no Evangelho da Graça? Eu, os pastores, vocês aqui. Nós somos do Evangelho da Graça. Nós pregamos o Evangelho. Mateus capítulo 28, o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai este Evangelho a toda criatura. Esse é o Evangelho da Graça. E o Evangelho eterno? A Bíblia diz que em Apocalipse fala do Evangelho eterno. Capítulo 11. 2 anjos, 2 seres vão pregar o Evangelho no meio da grande tribulação. Essa aqui não é mais a igreja. Esses 2 representantes de Deus na terra vão pregar o Evangelho na grande tribulação. Por quê que nós não estamos mais? Porque a igreja neste dia já está nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo está na maior destruição, enquanto o mundo está sofrendo realmente os flagelos, mas Deus, pela sua misericórdia, ainda vai deixar 2 que vão pregar o Evangelho e dizendo: não adore a besta, não adore a ela, existe um Deus, se curve a Ele. Eles serão os pregadores da grande tribulação. E o Evangelho eterno, Evangelho do reino. A Bíblia diz que o Evangelho do reino vai ser pregado pelos judeus no milênio. Eles vão pregar o Evangelho, eles vão anunciar a palavra. É eles que vão dizer: olha, existe um rei em Jerusalém, vocês têm que ir lá adorar, porque se vocês não forem, não vai vir a chuva sobre vocês, sobre a terra. Eles são pregadores. Depois que todas essas fases do Evangelho for pregado, aí Jesus diz assim: então virá o fim, aonde tudo será consumado, entregue a Deus Pai, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quero focar bem nesta noite sobre a preparação. É hora, este é o momento, esta é a hora que precisamos mais do que nunca observar os sinais, observar os tempos, olhar para nós mesmos e dizer: o que falta em mim, Senhor? Fazer como disse o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo. Olhou para ele, viu falhas, pediu graça, e Deus naquele momento ali reconheceu a sua fraqueza, reconheceu o seu erro, e Deus ali estendeu as suas mãos e perdoou os seus pecados. Vamos olhar para nós. Ainda dá tempo. Amanhã pode não dar mais, mas hoje o tempo é chegado a nós. E é nesta noite ainda que você pode vir e dizer: hoje eu faço um conserto, hoje eu me arrependo, hoje eu me humilho, eu me entrego ao Senhor. E na verdade, o que Deus quer de cada um de nós é que você tome uma atitude, porque a hora está chegando. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos ter consciência de que nós não podemos mais perder tempo, precisamos estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé neste momento, nesta noite. Você pode fazer uma reflexão e dizer: Senhor, eu preciso hoje do teu perdão, da tua graça, da reconciliação, do perdão, porque hoje eu ouvi esta palavra. Hoje eu sei que o Senhor vai voltar a qualquer momento, numa hora que ninguém espera. Eu preciso estar pronto. E se você não está, esta é a sua hora. Tem alguém que quer receber esta oração especificamente? Levante a sua mão, faça um sinal aí para mim. Aqui em cima, aqui embaixo, levante a mão. Tem alguém? Tem uma irmã aqui, tem uma jovem aqui. Tem mais alguém aqui? Aqui?
Tem uma jovem. Tem mais um irmão ali. Vamos orar. Que esta palavra ela possa mudar a sua história, mudar a sua vida. E você nesta noite sair daqui pronto, preparado e dizendo: Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar por esses dois irmãos que estão aqui, que estão precisando desta graça de Deus nesta noite ainda. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que nós clamamos a Ti, meu Deus. E nesta hora, Pai Santo, nós apresentamos diante do Senhor agora essas vidas que aqui levantaram as suas mãos, fazendo um sinal. Oh Jesus, encha de azeite essas vidas, encha de azeite, prepare essas vidas, para que essas pessoas estejam prontas e preparadas, Senhor, para a Tua volta. Qual se dará, meu Deus, no momento em que que o povo está desapercebido, mas que a Tua graça possa alcançar essas vidas, e que nesta noite o Teu Espírito Santo enche os corações aqui. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Prepara este povo, prepara a Tua igreja. Nós aguardamos ao Senhor. Se tem algo que nos impeça, que nos atrapalhe, que ainda seja obstáculo, problema para a nossa vida, nesta noite, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos: use de misericórdia e abençoa-nos pela Tua grande misericórdia. Abençoa Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar.